Olá, 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 boa noite. São 18 horas e 3 minutos deste sábado, dia 20 de abril de 2024. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247, ao vivo, com o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, que muito nos honra pela presença, Pepe Escobar, correspondente internacional, Obrigado a você. analista geopolítico, jornalista nômade do mundo e que está no Brasil e que aceitou o nosso convite para participar do programa de hoje, com informações muito quentes que ele acabou de publicar. Explosivas, literalmente, que ele acabou de publicar nas redes sociais. Pepe Escobar, boa noite, muito obrigado por aceitar o meu convite, é uma grande honra. Obrigado, Mário, muito obrigado. Foi legal. Bom, a gente se encontrou já na quinta, né? Quando eu cheguei correndo do aeroporto e fui para a live a conferência, né? Muito obrigado pelo convite, muito legal estar com vocês todos. E hoje é um dia, uau! Estourou uma bomba absurda que pegou todos nós de surpresa e a gente não tem detalhes ainda. Então, Mário, você quer ler o Twitter? Tem tradução em português, né? Do Twitter? Eu só vi em inglês. Mas o Twitter não traduz automático, né? Eu não sei se traduz automático. Deixa eu ver aqui. Eu estava vendo no Telegram. Você quer que veja no Twitter? Se não, eu posso ler traduzindo na hora. Tudo bem. Então lê você traduzindo na hora. Aqui, ó. Exclusivo, a verdadeira história. Vai. Isso. Bom, eu vou contar a história, basicamente, para vocês. A informação é tão explosiva que todo mundo de inteligência até agora está fugindo dela. E, evidentemente, o público está fazendo um monte de perguntas. Por exemplo, eu recebi perguntas de americanos, de iranianos, do site, o Cradle, para quem eu escrevo, em Beirute. Um monte de gente do mundo islâmico quer saber. E, inclusive, de uma das minhas fontes, que é velha escola da CIA. Ele me perguntou diretamente, isso que você publicou é seu? Eu respondi, sim, quer dizer, é meu. Eu sou um mensageiro. Eu recebi essa informação de manhã cedo. Eu acordei, horário do Brasil, eu acordei aqui hoje às 6 da manhã, estava rolando no meu telefone, e lá no fundo de uma das minhas conexões que a gente não se fala sempre, ele me mandou isso dizendo, olha, está confirmado na escala mais alta possível. Eu não posso te dizer de jeito nenhum qual é uma fonte. Foi confirmado por uma fonte diplomática, veio de uma fonte de inteligência, foi confirmado por uma fonte diplomática, e os chineses sabem da história inteira. Bom, basicamente é algo que pode parecer ficção científica, mas não é. Porque depois eu vou querer ler um trecho para vocês já existe uma refutação de um físico de nível internacional que trabalhou no CERN, em Geneva. Ele me mandou a opinião pessoal dele como físico, não como político, e é excelente. Ele não acredita que isso pode ter acontecido do jeito que a informação surgiu. Mas o fato em si é plenamente possível, porque já existem vários papers científicos publicados, inclusive por americanos. No caso dos americanos, o temor dele é de que isso poderia ser provocado pelos chineses sobre os Estados Unidos. Nesse caso, é diferente. E vocês vão ver por quê. A informação gira em torno desse fato aterrador, provocado, em tese, pelos israelenses e seria sob território iraniano. Bom, o X da questão, primeiro de tudo, isso tem que ficar bem claro, e já ficou bem claro com todos os meus interlocutores e com quem já me fez as perguntas hoje. Eu sou apenas um mensageiro. Eu só publiquei porque é um negócio imensamente explosivo. Ele agora é legal que está em domínio público, e agora a gente vai fazer um teste. Se essa informação realmente procede, e 2,
Se alguma agência de inteligência vai abrir a boca, baseado na minha experiência, eu vou dizer que não. Eu acho que já existe um consenso de silêncio entre todos os personagens. E 3, se isso acontecesse, qual seria a resposta? E a resposta, olha, sinceramente, para vocês todos, a resposta seria o início da Terceira Guerra Mundial mesmo. Bom, então vamos ao fato em si. Veja bem, o máximo que eu posso dizer, e foi o que eu disse no Twitter e no Telegram, quando eu publiquei, essa fonte é da Ásia. Eu não posso dizer de onde na Ásia. Não é russa e não é chinesa. Mas a fonte tem acesso direto aos russos, especialmente aos chineses. E a fonte confirmou. Os chineses sabem a história inteira. E os chineses, como vocês sabem, são extremamente circunspectos, extremamente cautelosos diplomaticamente. Eles não vão revelar o que eles sabem. E quando a gente vê o desenrolar possível do que pode ter, veja bem, do que pode ter acontecido, o mais extraordinário é que os americanos, com certeza, não só souberam o que estava acontecendo, como eles tiveram talvez uma janela de oportunidade de, no máximo, alguns minutos, para dar, na verdade, a luz verde deles, americanos, vai em frente. Bom, o X da questão não é nem AC/DC Highway to Hell, barra pesada, é muito mais do que isso. Vocês devem lembrar todos que depois da resposta do Irã ao ataque terrorista de Israel contra o consulado e residência do embaixador iraniano em Damasco, os israelenses estavam soltando praticamente todo dia que eles iam responder e que ia ser uma resposta forte. Isso tudo está documentado em todas as redes sociais. Uma das opções, eles tinham basicamente 4 opções que o gabinete em Tel Aviv estava discutindo como uma possível resposta, a resposta forte, entre aspas. Seria eles atacarem a base a usina nuclear de Natanz, no Irã. Ou seja, isso em si já poderia ser o estopim para uma guerra regional total e uma resposta iraniana de literalmente transformar Israel num estacionamento vazio. Bom, o que pode ter acontecido, segundo essa informação de inteligência, por favor, não tomem isso como um fato, tomem como o que pode ter acontecido e que é bastante plausível, com alguns ajustes em termos de física. Veja bem. Os israelenses soltaram um F-35, provavelmente da base de Nevatim, que foi bombardeada foi atingida por 5 mísseis iranianos na famosa resposta do Irã, que é o título justamente do podcast do Mário, A Nova Equação. Foi quando os iranianos demonstraram praticamente com essa mensagem a nova equação no oeste da Ásia. Ou seja, se os israelenses atacam o Irã ou ativos do Irã em qualquer lugar do oeste da Ásia ou até longe, nós vamos responder na hora e incluindo já declarações do Ministério das Relações Exteriores iraniano, o vice-ministro já disse várias vezes para as TVs iranianas, em questão de segundos. Traduzindo em questão de segundos, o Supremo Conselho de Segurança Nacional iraniano já deu autorização para todos os parâmetros de uma operação complicada como essa, já está tudo autorizado, ou seja, se existe um ataque em questão de, digamos, em minutos, porque você não precisa passar por nenhum entrave burocrático, o Irã lança a sua resposta militar. Bom, os israelenses, se resta um mínimo de racionalidade naqueles cérebros, digamos, cérebros irracionais dos bíblico-psicopatológicos genocidas, supõe-se que eles tenham entendido a mensagem. Na verdade, não. Porque nessas reuniões, durante esta semana, do gabinete do Bibi, eles teriam tomado uma atitude que não é nem a opção mais forte, é a opção suicida, a opção derrubar as colunas de Samsão e a opção
nuclear, praticamente. Eles teriam soltado um F-35 da base a bordo, carregando, adivinha o quê? Uma bomba nuclear. Não para jogar uma bomba nuclear no território iraniano, mas ainda mais complicado e mais perverso. Detonar a bomba na atmosfera e provocar o que a gente chama de efeito de pulso eletromagnético, um efeito EMP, traduzindo para português, pulso eletromagnético. Uma explosão como essa de uma bomba nuclear na atmosfera e provocando uma situação de pulso eletromagnético, ela paralisa o grid elétrico de uma área gigantesca, digamos, no solo, o que dá, digamos, um curto-circuito e um negro total e corta todas as comunicações eletrônicas ao mesmo tempo. Ou seja, você instala a escuridão total na área adjacente à explosão do EMP. Veja bem, para sair de Israel, eles tiveram que atravessar o espaço aéreo jordaniano. E o que aconteceu quando eles estavam saindo do espaço aéreo jordaniano? Segundo o vazamento dessa fonte de inteligência. O F-35 foi abatido. E abatido, adivinha por quê? Pela Força Aérea Russa. O que isso significa? Que os russos podem ter soltado um jato de contra-ataque, ou de Tartus, ou de Haimim, a base aérea deles, ou da base naval em Tartus, na Síria, porque a distância é relativamente curta. Eles podem ter soltado, talvez seja a opção mais plausível, um míssil hipersônico que chegou em questão de 2, 3 minutos ao alvo. Ele pode ter vindo da Crimeia, ele pode ter vindo do Mar Cáspio, ele pode ter vindo de uma outra base russa, porque aparentemente eles não têm hipersônicos na Síria, que a gente saiba. E pode ser que tenham e nunca divulgaram, não é? De qualquer maneira, o F-35 teria sido abatido e, evidentemente, o que a fonte não explica, e aí os físicos podem explicar. E o que aconteceu com essa bomba nuclear que estava no F-35 abatido? Até agora, nada sobre isso. Todo mundo quietinho. Bom, o que isso significa em vários... Tem alguém dizendo que foi da base na Síria. Exatamente, é a opção mais plausível, mais plausível. E isso talvez a gente possa confirmar, evidentemente, underground e ninguém falando nada, porque esse é um assunto de hiper secreto entre todos. E a fonte, a última frase do que a fonte disse, todos os personagens envolvidos resolveram adotar a estratégia do silêncio e não publicar absolutamente nada sobre isso. O que explica a resposta pífia dos israelenses soltaram aqueles quadricópteros, né? Que isso foi uma gozação absolutamente internacional como resposta, entre aspas, e todo mundo chega, acabou, foi a contra-resposta de Israel, acabou e não se fala mais disso. Por quê? Porque nenhum dos grandes atores, e aí, evidentemente, o Império, Rússia, China, Arábia Saudita, Turquia, Irã, ninguém quer uma guerra quente no Oeste da Ásia. Ninguém quer uma guerra quente na Ásia. Ninguém, a não ser os bíblico-psicopatológicos em Tel Aviv. Bom, claro, eu soltei em bruto isso, sem nenhum comentário a respeito. É muito mais legal que a gente deixe as redes sociais comentar. Me disseram que tem um monte de gente cacetando a informação em si, cacetando o mensageiro, que, por mim, não faz a menor diferença. O que interessa é que a informação é tão importante, e o fato de que ela agora, pelo menos, está em domínio público, isso ainda é mais importante, que suscita uma discussão sobre praticamente tudo. A irracionalidade do regime em Tel Aviv, digamos, certa racionalidade do regime em Washington, na verdade, dando um ok. Não, se isso acontecer, a gente sabe que é o começo da Terceira Guerra Mundial. Porque se
a resposta iraniana vai ser acabar com Israel, literalmente soltando 100 mil mísseis em cima deles, a contra-resposta dos israelenses vai ser soltar mesmo uma bomba nuclear em cima do Irã, ou várias. Eles têm provavelmente o quê? Pelo menos 50. Não é? O Império não quer isso, e para não se falar da Eurásia inteira e do resto da maioria global, todos nós. Né? Bom, tendo isso estabelecido, uma das respostas que eu recebi foi de um físico nível do CERN em Genebra. Ele me falou um negócio muito legal. Eu vou dizer diretamente para vocês o que ele me contou. Primeiro, ele fez uma análise física de geração de pulsos eletromagnéticos. Uma informação super importante. Requer a detonação do artefato nuclear em altitude elevada, muito acima de 50 quilômetros para ser efetiva. Bom, tem um problema sério. Os F-35, a altitude máxima de um F-35, que é o caça mais sofisticado dos Estados Unidos, que Israel também tem, é 15 quilômetros. Isso já gera um problema físico enorme. Aí ele explica em termos de física. Caso contrário, os elétrons liberados pelos raios gama emitidos pela detonação nuclear teriam um espectro de energia disperso. Isso é super importante. Ele diz que em português, PEM, né? Pulso eletromagnético, teria uma duração muito curta, de 1000 a microsegundos, devido às velocidades relativas envolvidas. Bom, Einstein, né? Teoria da relatividade aplicada aqui. Continuando a análise. Por outro lado, os pulsos eletromagnéticos gerados em altitude elevada causam efeitos de escala continental. Afetam satélites e outros artefatos orbitando em baixa altitude. Como a gente sabe, tem um aluvião de satélites em baixa altitude, né? Incluindo a Estação Internacional Espacial. Na superfície da Terra, toda a região dentro do horizonte visual sofre com os efeitos dessa detonação nuclear em altitude. Aí vem o mais importante. Para uma detonação de 15 quilômetros de altitude, que é próximo do teto de voo de um F-35, o raio, ou seja, o horizonte visual, né, é de 440 quilômetros ao nível do mar. Ou seja, aí a gente teria um efeito de PEM cobrindo 440 quilômetros, que é, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é a distância de Teherã até Isfahan, mais ou menos. Deve dar mais ou menos uns 400 quilômetros. É bastante significativo. E Isfahan, por exemplo, tem uma instalação nuclear. Ou seja, tudo entre Irã e Isfahan sofreria o PEM e seria mergulhada na escuridão, literalmente. Como exemplo. Né? Agora, o mais importante é o que ele diz no final. Nem o F-35 seria o veículo mais adequado para tal missão, porque ele não pode levar a bomba suficientemente alta. Nem o Irã tem um território e uma localização propícios para um ataque de PEM. Porque o Irã, como vocês devem saber, é uma mistura praticamente de montanhas e desertos. Montanhas mais para o norte, mais para o oeste, e no meio tem desertos. No meio é uma planície, praticamente. Basicamente, a altitude de uma detonação efetiva, isso é super importante, impactaria outros países da região. Você imagina se o MPM impacta, por exemplo, o Iraque. Ou seja, seria uma agressão nuclear convencional a um país sem armas nucleares, que é o caso do Irã. Então, se um físico de altíssimo nível sabe disso, físicos de altíssimo nível, por exemplo, americanos e russos e chineses também sabem disso. E, obviamente, se houve essa margem de conversa, entre aspas, entre o Império, os russos e os chineses, os três personagens principais, e certamente com o Irã, porque russos e chineses estavam passando por Irã
essa informação. Olha, o território de vocês está a ponto de ser atacado, mas a gente pode interceptar. E aí houve a decisão, entrou o Pentágono no meio, a linha verde, e houve a interceptação, porque os russos são os mais rápidos para um tipo de interceptação como essa. Isso mostra para nós, mais uma vez, frisando o ponto principal, se isso realmente aconteceu, e veja bem, isso tem que, de alguma outra fonte, vai ter que, pelo menos, confirmar a informação. Como é uma informação de uma especificidade e volatilidade e importância tão grande e vem do círculo de inteligência, muitos de nós estamos apostando que ninguém vai falar nada, porque o consenso do silêncio já foi estabelecido entre eles. Olha, é o seguinte, ninguém fala sobre essa história, não pode vazar de jeito nenhum, o problema é que vazou. E vazou por essa fonte na Ásia. Veja bem, não vazou dos americanos, não vazou da OTAN, não vazou dos europeus. Claro, eu não posso dizer da onde na Ásia, mas vazou da Ásia. E sabendo que os chineses sabem. Não quer dizer que vazou dos chineses. Mas os chineses podem ter facilitado, com os contatos que eles têm na Ásia inteira, literalmente, de soltar essa informação, que foi parar justamente na nossa fonte. Quem me passou a fonte é uma fonte diplomática, por exemplo. Vazou para algumas fontes diplomáticas específicas, na grande Eurásia, digamos, né? Agora a bola já está na opinião pública, né? Vamos ver as reações. Eu pedi para a minha conexão americana falar com o Seymour Hersh, que é amigo nosso, e ver se o Seymour Hersh consegue pegar no holodeck gigantesco de endereços telefones que ele tem em Washington. Ele pega o telefone e fala com quem ele quiser em Washington. Se alguém... Não vão confirmar, mas se podem dizer, é uma possibilidade, pode ter acontecido, etc. e tal. Isso dá ainda mais credibilidade a esse vazamento. Mas isso tudo é uma loucura, né, Mário? Porque o tema que você propôs para a nossa podcast, ele extravasou o tema, inclusive, essa possível contra-resposta à resposta de Israel. E demonstrando que, se isso aconteceu mesmo, o nível de racionalidade desses caras ultrapassou qualquer limite humano. Porque eles estão dispostos a, literalmente, detonar uma terceira guerra mundial, sabendo que as consequências de um ato como esse, um ataque nuclear provocando um colapso eletromagnético, que eles sabem que a resposta vai ser a mais brutal possível, e eles vão ser envolvidos, eles vão ser atacados, mas aí desaba todo mundo, que é a lógica do Sansão, justamente, de derrubar o templo e cai tudo. Inclusive ele que derrubou o templo. Bom, me desculpem vocês todos ótimo, Pepe, ótimo. Se é apocalíptico o negócio, mas olha, para vocês terem uma ideia do nível de demência da realidade que a gente está vivendo, a gente está chegando nesse ponto de estar tendo essa discussão sobre um Estado, na verdade, terrorista e genocida provado, genocida já provado, e terrorismo já aprovado também em diversas instâncias, que é capaz de praticamente provocar uma terceira guerra mundial, que nem o establishment americano, que gostaria de ver uma confrontação, mas uma confrontação específica contra os adversários principais deles, que são China, Rússia e Irã, que é capaz de intervir e falou, mas de jeito nenhum. E ainda mais justamente nesse ano eleitoral, onde quem está no poder na Casa Branca pretende se perpetuar. E eles sabem que eles vão perder essa eleição também. Ou seja, o nível de demência e irracionalidade em que a gente está, e de desespero, justamente, não tem mais limites. Gente, nós estamos ao vivo com o jornalista Pepe Escobar, que está fazendo uma série de palestras aqui no Brasil, junto com o 247. Fez uma na quinta-feira, na Casa de Portugal, em São Paulo. Hoje fez uma outra na livraria Tapera Taperac, também em São Paulo. E está se caminhando para Salvador, em Rio de Janeiro, onde vai ser no Clube de Engenharia. Acompanhe as palestras do Pepe Escobar. E o 247 vai botar no ar, né, Mário? Exato. Aos poucos, né? Aos poucos vai botando no ar e vai também anunciando o horário, o local de cada uma dessas palestras.
Estamos ao vivo com o Pepe Escobar, que está falando de São Paulo. Eu queria só dizer o seguinte: se você, né, acreditem que ele está em São Paulo. Ele está em São Paulo mesmo. Esse tsunami caiu sobre ele em São Paulo, enquanto ele Sim, estava aqui no Brasil, ou está no Brasil. Se vocês quiserem fazer comentários, a área de comentários está aberta aqui para a gente interagir também. Eu tenho colocado no ar algumas das manifestações que estão chegando, e estão chegando muitas manifestações. Você pode e deve compartilhar essa nossa transmissão com as pessoas que vocês julgam que têm interesse nesse conteúdo. Você pode também contribuir pela chave pix@brasil247.com.br. Pode se tornar membro da comunidade da TV 247 em brasil247.com/apoio. Pode enviar perguntas pelo chat, informações, como estão enviando, super stickers, super chats. Apertem o sininho e deem o like aí na transmissão do YouTube e da rede que você estiver acompanhando. Pepe Escobar, isso tudo pode ter acontecido sem que venha a público, sim, não é? Sim. E, olha, trocando mensagens durante a manhã, inclusive durante a palestra, quando acabou a palestra, eu fui ver o que estava acontecendo e já estava começando a estourar no Twitter. Me disseram que tem um monte de gente gritando muito no Twitter, mas, claro, é normal, porque esse negócio é muito, muito, muito sério. Como é operação de inteligência, tudo que a gente sabe dessas operações de inteligência mais pesadas, nunca vaza nada. Pode vazar, digamos que houve X mais Y. Mas ninguém vai dizer, olha, X mais Y igual a Z e funcionou tudo. Não, porque agências de inteligência funcionam com o segredo absoluto. Mas como essa... teria que vazar algo assim, porque é de uma dimensão tão inédita, no fundo. E aí eu fui olhar alguns papers, tem vários papers publicados super sérios sobre pulso eletromagnético. Tem um aqui, que eu achei um aqui sensacional. Olha aqui, tem papers americanos de 2020 e 2021. Um deles, por exemplo, uma explosão atmosfera nuclear pode acabar com todo o grid de energia. Tudo que a gente conversou aqui até agora, esse paper legitima perfeitamente. E é um grupo de pesquisadores americanos. Agora, sabe que os pesquisadores americanos tinham uma paranoia nessa época? Eles soltaram um reporting, deve ter sido 2020, provavelmente, dizendo que a China tinha uma capacidade de provocar um ataque de PEM sobre os Estados Unidos. Claro, evidentemente. Só que os Estados Unidos também têm essa possibilidade. A Rússia também tem. A gente não sabe se o Irã tem. E agora a gente sabe que Israel tem. Ou seja, muito poucos agentes, 4, 5, 6 pelo mundo, podem provocar um ataque usando uma bomba nuclear e provocar um PEM. Olha aqui, aí no meio da apresentação do report, expertos em não proliferação, expertos militares estão preocupados com a tentação, veja bem, eles colocam em termos, tentação de países armados nuclearmente, a gente sabe que não são muitos, de um first strike, ou seja, um primeiro ataque de PME, usando armas nucleares, que teria sido o caso desse possível ataque israelense, e provocando a devastação de grids elétricos e eletrônicos, que vai de tudo, desde reloginhos da Apple até supercomputadores. Ou seja, tudo isso já está em domínio público. E eu lembro que, mais ou menos 2020, 2021, começou a ter uma discussão muito séria nos Estados Unidos sobre a possibilidade de se lançar um ataque de PEM. E aí os americanos estavam pensando, e se nós lançássemos um ataque de PEM também? Aí a paranoia que era que os chineses lançassem passou a ser a excepcionalidade americana de ser capaz de lançar isso também, contra justamente
as grandes ameaças existenciais, entre aspas, a Rússia, a China e o Irã. Ou seja, isso, claro, por exemplo, a minha fonte física que me mandou esse e-mail detalhando, ele falou, não, claro, absolutamente. A única coisa é a questão da altitude e a questão de que o F-35 pode não ter sido o veículo ideal para soltar essa bomba. Todo o resto, a física, bate. E, claro, os caras que podem ter lançado essa bomba nuclear no F-35, eles sabem disso também. Ou seja, você provocar um negócio desse de vontade própria, unilateralmente, e atacando um país que, claro, circula tudo possível, mas tecnicamente o Irã não tem arma nuclear. Ele pode ter uma arma nuclear em um tempo que varia entre semanas e meses, mas no momento não tem. Existem teorias, veja bem, teorias de que eles têm um programa nuclear oculto. Não tem, porque a IAEA foi lá 500 milhões de vezes e disseram que não tem. Os inspetores foram lá e não acharam. Não tem nada. Como o Iraque, antes da invasão de 2003, não tinha. Porque os inspetores nucleares, inclusive o nosso amigo Scott Ritter, foram lá 50 vezes e não acharam nada porque não tinha o programa. O programa tinha sido descontinuado. O que o Irã tem é Olha, acabou de me chegar um e-mail aqui de uma das minhas fontes em Washington dizendo, olha, eu vou mandar o teu Twitter para todo mundo. Ou seja, já está agora circulando em Washington esse negócio. E provavelmente vocês vão ver, vamos fazer o teste. Vai ser um muro de silêncio, porque isso é muito sensível. E, inclusive, isso gera quebra digamos, a ficção que é vendida por vários centros de poder americano de Rússia e Estados Unidos como inimigos. Para vários setores do establishment, não são inimigos. Eles podem colaborar. Digamos, seriam mais, para simplificar, seriam mais republicanos do que democratas. Que é possível colaborar com a Rússia. E que a grande guerra deles é a guerra contra a China. Aí é praticamente o consenso da classe dominante americana, que a guerra que interessa, a guerra do império mesmo, é a guerra contra a grande potência econômica global. E que com a Rússia pode ter algum tipo de acomodação. O fato é que a inteligência russa e a inteligência americana, eles se falam. E os generais se falam também. E os caras lá em cima do Pentágono falam com os caras lá em cima em Moscou. Então, é muito plausível o fato de que, digamos, os russos, chineses e iranianos estavam discutindo num intervalo de, digamos, minutos, na verdade. E aí, o que a gente faz? Está vindo. Já vai sair da Jordânia daqui a pouco. Vai começar a se aproximar do Irã. O que a gente faz? E aí os americanos entram na conversa e falam, escuta, o que vocês resolveram a gente apoia. A gente não pode deixar esse negócio chegar em território iraniano. E aí isso prova a plausibilidade da conversa a níveis de inteligência lá em cima, de poder decisório lá em cima mesmo.